Olá, meus amigos queridos! Bem-vindo a mais uma videoaula de Sandrão de Bangu. Na videoaula de hoje, nós trataremos de lançamento horizontal, algo muito comum no nosso dia a dia. Vamos aprender um pouquinho sobre esse movimento? Vamos lá! Então, para a gente começar o nosso estudo, vamos falar do princípio da independência dos movimentos simultâneos. Esse princípio, ele foi estudado por Galileu. Então, para a gente começar, vamos compreender o que é um movimento composto. Movimento composto são aqueles movimentos que ocorrem ao mesmo tempo, em direções ou sentidos diferentes, e a gente percebe esse movimento como sendo uma coisa só. Em nosso cotidiano, existem várias situações que servem de exemplos para esse tipo de movimento. Um exemplo é o movimento de um carrossel. O movimento de um carrossel, ele é um brinquedo em que um cavalinho ele gira em torno de um eixo central. E, ao mesmo tempo, esse cavalinho ele sobe e desce em relação à direção vertical. Então, quando a gente analisa esse movimento, nós temos algo como se fosse um gráfico senoidal. Então, enquanto ele gira, ele sobe e desce na vertical, É algo semelhante a um gráfico senoidal. Um outro exemplo disso aí são as esteiras de aeroportos, que existem em alguns aeroportos. Qual é a finalidade dela? A finalidade da esteira é diminuir o esforço de caminhar entre dois pontos. Mas imagina que uma pessoa que está sobre essa esteira, ela resolve caminhar no mesmo sentido de movimento da esteira. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa pessoa ela terá sua velocidade aumentada. Por quê? Porque a velocidade de caminhada dela será somada à velocidade da esteira. E aí eu tenho a composição de dois movimentos. O movimento da caminhada da pessoa e o movimento da esteira simultaneamente. Nós temos também um barco que tenta atravessar de uma margem a outra de um rio. Então, se o barco ele sai do ponto A e quer chegar ao ponto B de um rio, conforme a nossa figura aqui, o que acontece? Ele vai se mover verticalmente, indo de A para B. Porém, horizontalmente, eu tenho a correnteza das águas desse rio que arrastarão esse cara para a direita, fazendo com que esse cara ele se mova numa direção relativa, que é a nossa velocidade relativa. E ao invés dele atingir o ponto B, esse barco chegará ao ponto C. Então, neste caso, eu tenho um movimento do barco, que é na vertical, e o movimento de arrasto das águas na horizontal. Então, dois movimentos que ocorrem simultaneamente. Outro exemplo para a gente fechar é quando a gente arremessa uma pedra horizontalmente. O que vai acontecer? Enquanto essa pedra se move horizontalmente, ela também cai na vertical. Então, aí nós temos alguns exemplos de movimentos simultâneos. Movimentos esses estudados e explicados por Galileu Galilei. Então, vamos aprofundar isso. Aqui na nossa figura, eu tenho uma mesa plana e horizontal. E uma bolinha que é posta a rolar dessa mesa. Em dado instante, essa bolinha ela vai abandonar essa mesa. E ao abandonar a mesa, ela vai descrever essa trajetória aqui, que é um arco de parábola. E o que nós percebemos aqui é que essa trajetória, aqui representada, ela nada mais é do que a composição de dois outros movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Esse movimento na horizontal e esse movimento na vertical. Então,
aqui eu tenho a posição da bolinha a cada instante e o que ocorre quando eu decomponho esse movimento na direção horizontal. Então, aqui na direção horizontal, a cada instante, a posição da bolinha. Ou seja, ela seguiria em linha reta, né, na direção horizontal. E na vertical, eu tenho também a representação dessa bolinha a cada instante aqui representado. E é um movimento de queda, né? Então, o que acontece é que esse movimento parabólico nada mais é do que ele é composto por esses dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Esse movimento na horizontal e este movimento na direção vertical. Ok? Agora que nós já vimos o princípio da independência dos movimentos, vamos tentar entender o lançamento horizontal. Então, voltando à nossa figura anterior, eu tenho aqui uma mesa plana e horizontal e uma bolinha que é feita rolar dessa mesa plana e horizontal. Então significa que ela vai vai descrever um movimento horizontal. E ao abandonar a mesa, a tendência, pela primeira lei de Newton, seria ela continuar em movimento retilíneo uniforme. Né? Bem, mas isso não acontece. Essa bolinha, ao abandonar a mesa, ela vai descrever essa trajetória aqui, que é um arco de parábola. E por que isso acontece? Bem, por que ela não segue em linha reta com velocidade constante? Ela não segue em linha reta porque ela sofre a ação da aceleração da gravidade da Terra. A Terra puxa essa bolinha para baixo, fazendo com que ela caia. Então, nessas condições, eu terei dois movimentos que ocorrerão simultaneamente. Um movimento horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, e um movimento de queda livre, um movimento uniformemente variado na direção vertical. Então, esses dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo, eles me darão exatamente o movimento real da bolinha, que é esse arco de parábola. Então, num lançamento horizontal no vácuo, a trajetória descrita pelo objeto, nesse lançamento, é um arco de parábola. E esse arco de parábola ele pode ser decomposto em dois outros movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Um movimento na horizontal, que é um movimento onde a bolinha percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, e um outro movimento que ocorre na direção vertical, que é um movimento de queda livre, é um movimento uniformemente variado. Então, vamos quantificar agora esse movimento. Então, agora vamos quantificar isso, vamos analisar esse movimento. Então, quando a bolinha ela abandona a mesa com uma determinada velocidade inicial na direção horizontal. Se a gente reparar, neste momento em que ela abandona a mesa, ela não tem nenhuma componente vertical de velocidade, ou seja, a velocidade na vertical inicial é nula, é zero. Então, ela vai descrever essa trajetória que é um arco de parábola, como a gente vê aqui embaixo. E por que isso acontece? Devido à ação da gravidade. Então, como é que eu vou analisar esse movimento parabólico descrito pela bolinha? Na realidade, eu não vou analisar a parábola em si, e sim vou decompor essa parábola nas direções horizontal e vertical. Nós vimos que na direção horizontal, na minha direção X, a bolinha ela vai descrever espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Isso significa que ela descreve um movimento retilíneo uniforme. E qual é a característica desse movimento? A velocidade nessa direção ela vai ser constante. Então a minha velocidade na direção X, na direção horizontal, ela vai ser constante e igual à velocidade com que a bolinha abandona a mesa, em todos os pontos. Então, por exemplo,
Se ao abandonar a mesa, a bolinha tinha uma velocidade horizontal de 10 metros por segundo, nesse ponto a velocidade horizontal dela é de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade ela é constante. Agora, se eu quiser determinar a que distância da mesa a bolinha vai cair, ou seja, qual é o meu alcance horizontal, que aqui eu estou chamando de x, é a distância horizontal do ponto de lançamento até o ponto onde a bolinha toca o solo. Bem, neste caso, eu vou usar a relação da velocidade média, né? Velocidade é distância sobre tempo, e organizando isso, eu tenho que a distância horizontal, ou seja, o meu alcance horizontal, ele vai ser dado por velocidade de lançamento, a velocidade inicial, vezes o tempo que levou para ela cair. Então, dessa maneira, eu calculo a minha distância horizontal, o meu alcance horizontal, que eu estou chamando de x, ok? Então, na horizontal, o que eu tenho? Que a minha velocidade ela é constante e vale a velocidade inicial, a velocidade com que ela foi lançada, que ela abandonou a mesa. E o meu alcance é dado pela velocidade inicial vezes o tempo. Agora, e na direção vertical, como é que eu analiso? Na direção vertical, a minha análise será uma análise de queda livre. Então, se eu quiser determinar qual é a altura da mesa da onde essa bolinha foi lançada, então, para que eu determine essa altura, basta que eu conheça duas caras. Quem? Qual é a gravidade local e qual foi o tempo que levou para ela cair. Então, a altura de queda é dada por gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E como é que eu determino o tempo de queda? O tempo de queda eu determino através dessa fórmula aqui mesmo, né? Reestruturando esse cara, o tempo de queda ele pode ser dado por raiz quadrada de 2 vezes a altura dividida pela gravidade. Então, dessa maneira, eu consigo determinar quanto tempo vai levar para essa bolinha sair do ponto de lançamento e atingir o solo, né? Sair dessa posição e chegar aqui. Agora, e com que velocidade ela vai tocar o solo na direção vertical? Então, qual é a componente vertical da velocidade? A componente vertical da velocidade, ela pode ser calculada por velocidade vertical, é gravidade vezes tempo, né? O vegetal, ou usar Torricelli. Velocidade vertical ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura de queda. Então, dessa maneira, eu determino a velocidade da bolinha na direção vertical. Agora, se eu quiser determinar qual é a velocidade real da bolinha, ou seja, a sua velocidade na trajetória. Se a gente reparar, lembrar, né? Esse movimento ele é composto por 2 movimentos, um na horizontal e outro na vertical. O mesmo vai acontecer com a velocidade. A velocidade da bolinha ao longo da sua trajetória, ela será composta por 2 outras velocidades. Uma na horizontal e outra na vertical. Na horizontal, ela é constante, como nós já vimos. Ela vai ser a velocidade de lançamento. E na vertical, ela vai depender do tempo de queda, que é essa situação aqui. Então, a velocidade V na trajetória, eu determino por Pitágoras, né? Que você reparar aqui, eu terei um triângulo retângulo, onde eu terei como cateto o Vx e Vy, e o V, que é a velocidade na trajetória, é a minha hipotenusa. Então, usando Pitágoras, eu determino a velocidade da bolinha ao longo de sua trajetória. Então, a velocidade da bolinha ao quadrado é igual à velocidade ao quadrado na direção x, mais a velocidade ao quadrado na direção y. E assim, a gente encerra esse estudo de lançamento horizontal. Espero que vocês tenham compreendido. Beijão do Negão. Fiquem com Deus.